Olá, Bel, boa tarde. Gratidão por você vir para essa entrevista com a gente. Oi, Lara. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, então se apresentando aqui, né? Eu sou a Lara, do coletivo Por um Melhor Acolhimento. Nós estamos aqui com a autora Bel Bittencourt, hoje é dia 20 de março de 2026. A gente vai conversar com ela sobre esse livro que ainda está para ser lançado. Nós estamos aqui conversando em primeira mão com ela sobre esse livro, que é um livro muito lindo. Eu tive a oportunidade de já conhecer, porque, além de participar do coletivo Por um Melhor Acolhimento, como voluntária, né, nesse movimento por um melhor acolhimento infantil na cidade de São Carlos, aqui em São Paulo, eu também sou revisora de textos, e eu tive essa honra, essa alegria de, então, revisar o texto do livro da Bel, agora antes do lançamento. E aí, como era um tema que tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho aqui em São Carlos, a gente aproveitou então para ter esse bate-papo, compartilhar com todos, né, essas experiências que a Bel tem para contar para a gente. Quer contar um pouquinho sobre você, Bel? Então, dizer também que foi uma grande alegria, né, ter você como revisora do meu livro, e foi um trabalho bem bonito que a gente fez juntas, né? Parabéns pela tua competência e qualidade no teu trabalho. Foi muito bom. Então, eu sou assistente social de formação. Hoje estou aposentada, mas trabalhei por mais de 24 anos no Poder Judiciário de Santa Catarina, na comarca de São Bento do Sul, no norte do estado. E a minha atuação foi sempre voltada para a área da infância, juventude, família. Então, tenho assim uma grande bagagem de experiência e de aprendizado na área da infância e da adolescência, né, com crianças e adolescentes, a partir do olhar do judiciário, né? E essa interligação, né, com a rede de atendimento, com os serviços de acolhimento. Então, foi um trabalho muito importante que eu desenvolvi, na minha carreira profissional. E hoje sou escritora, né? Entre outras coisas, sou também atriz, né? E depois de me aposentar, eu decidi assim tirar alguns sonhos da gaveta para realizar, que às vezes na correria do trabalho, né, a gente fica muito envolvido com fazeres e acaba esquecendo um pouco dos nossos sonhos, né? Ou não tem tempo para realizar tudo. E agora isso foi possível. Então, estou muito feliz com essas realizações. Ah, que ótimo. Também só para mencionar que a maneira como a gente se conheceu, vamos dizer assim, né, foi por meio da Jane Valente, que é uma Sim. figura muito importante também nesse tema do acolhimento, uma pioneira aí né, pelos direitos das crianças no acolhimento aqui no Brasil. E aí foi ela que nos apresentou, porque eu também já tinha feito um trabalho para a Jane de revisão, enfim. Então também fica aqui nossa homenagem para nossa amiga em comum. A Jane é uma grande amiga, uma querida, a gente se conhece há muito tempo, né? Participamos juntas do GT Nacional Pró Convivência Familiar, coordenado pela Cláudia Cabral, que foi uma experiência única na minha vida. Toda a equipe que estava nesse GT foi assim um divisor de águas, né? Uma escola muito muito grande e muito boa. Além das amizades, a gente fez um trabalho muito bonito também voltado, né, para a garantia da convivência familiar e comunitária, manutenção de crianças e suas famílias de origem, e a nossa amizade nasceu ali, mas foi para além do trabalho. Então, Jane, minha gratidão, minha amizade e o meu carinho por você sempre. E é claro, ela te indicou, Lara, e foi muito bom. A Jane também, ela leu meu romance e ela teve assim o carinho de fazer a orelha do livro. Então, a orelha do meu livro é assinada por Jane Valente, nada menos, nada que Jane Valente, né? Isso já dá um aval muito grande assim para a obra. É verdade. Então, aproveita e já conta para a gente um pouco então sobre o livro, como que foi a ideia para você escrever. Você já comentou um pouco, né, sobre essa coisa de que alguns sonhos que você estava esperando o momento certo, mas conta um pouco mais sobre como que foi essa ideia de não, vou colocar isso no papel. Então, é,
Depois que eu me aposentei, eu queria assim escrever alguma coisa, porque durante o meu exercício profissional, eu deixei assim de sistematizar a prática. As pessoas até me cobravam, você precisa escrever mais. Eu fiz alguns artigos, né? Sou coautora de alguns livros técnicos, né? Livros importantes, mas eu trabalhava sozinha numa comarca, São Bento do Sul, por muito tempo eu fiquei sozinha, uma demanda grande de trabalho, e além da demanda interna, eu sempre fui uma profissional que queria ir além, então eu me envolvia com a comunidade. Em São Bento do Sul, a gente implantou o Serviço de Família Acolhedora, que é um dos serviços pioneiros, né, no Brasil, e tivemos um trabalho muito bonito sobre acolhimento familiar em São Bento do Sul. Eu também participei da criação do grupo de apoio à adoção em São Bento do Sul, então estava sempre envolvida de alguma forma com a comunidade. Realizamos muitos eventos nessa área, grandes eventos, eventos internacionais, e isso a escrita foi ficando de lado. E depois que eu me aposentei, então eu tinha tempo, coisa que às vezes a gente não tem, né, no tarefismo do dia a dia. Então eu tive tempo e eu pensei, agora eu vou escrever. Mas eu não queria escrever algo técnico, né? Eu saí de um meio técnico e eu queria resgatar um pouco assim da minha criança, né? Criativa, imaginativa. E foi então que eu decidi escrever um romance, né? Uma história que pudesse, através da protagonista, trazer todos esses temas que estavam no meu dia a dia profissional e pudesse dar voz, principalmente às crianças, né, e adolescentes, do ponto de vista delas, né? Porque a gente sempre fala enquanto adulto, mas como é estar na pele de uma criança? Como é viver uma situação de violência na infância que marca para sempre, né, a vida dessa pessoa e tem impactos significativos na vida adulta, no seu modo de relacionar, de conviver, de estabelecer conexões, de afeto, né, de vínculo. Então, eu me propus a tentar, né? Eu sei que isso é difícil, traduzir em palavras, né? O que é a dor dessa criança, né? Como que ela vive isso. E como eu tinha, assim, tido contato, atendido muitas crianças que sofreram violências e violências graves, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, eu conseguia, assim, ter essa empatia de perceber como que aquela criança estava naquele momento. Eu me propus a esse desafio. É claro que é um romance, mas a gente não tem como saber realmente tudo que essa criança sente, tudo que ela passa, então é uma projeção a partir do que eu vivi. Então, é um romance de ficção científica contemporânea, mas eu até falei no meu último vídeo, né? É uma história feita de muitas verdades, porque apesar de ser ficção, traduz a realidade do que essas crianças vivem, né? Traduz verdades, né? Não são realidades inventadas, são realidades que eu acompanhei, que eu presenciei, e eu me propus a traduzir isso num romance, né? Então a ideia surgiu daí, de eu tentar dar voz a essas dores silenciosas de crianças e adolescentes e dar visibilidade a isso, né, na nossa sociedade. É só uma pequena correção, né? Você estava comentando, falou assim, é um livro de ficção científica, não é ficção científica, né? É uma ficção literária, né? Só para os futuros leitores saberem, né? Para quem está ouvindo a gente. Porque é isso, né? É ficção no sentido de que foi inventado, mas foi inventado com base em toda a sua experiência e, infelizmente, de histórias reais, né? E eu acho isso um diferencial muito grande para esse livro, porque eu também, como revisora, reviso textos acadêmicos há muitos anos, e alguns textos acadêmicos voltados né, sobre o tema do acolhimento, embora a gente saiba que ainda precisa ser feita muita pesquisa, mesmo acadêmica, sobre esse É, assunto, para corroborar projetos de lei, políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, também, né, essa é uma iniciativa muito, eu acredito, inédita, não conheço outro, talvez, né, a gente ainda venha conhecer alguém que teve também essa iniciativa, mas, por enquanto, acho que é uma iniciativa bem inédita, e realmente ela toca de uma maneira diferente o leitor do que um texto acadêmico, cada uma com a sua importância, com o seu papel,
mas eu acho que vai ter um papel muito importante, assim, para esse tema, que daí, voltando um pouco só para a questão do meu grupo aqui em São Carlos, né, que é esse grupo que tem esse objetivo também, né, comum de trazer para a sociedade, conhecer um pouco mais essa realidade, que infelizmente em muitos lugares acaba ficando invisibilizada mesmo. Uma Uhum. coisa é né, assim, a proteção, a identidade das crianças, mas aí isso se mistura um pouco e vira uma coisa de ficar tudo invisível e a sociedade sequer saber, às vezes, que elas existem, né? Sim. Nessas casas de acolhimento ou até o acolhimento familiar. Então, nós, do nosso jeito, tentamos fazer isso, né, ficar mais visível, né, mais divulgado para que a gente possa contribuir para a melhoria dessa política pública. E aí esse livro eu tenho certeza que vai ter muito esse papel também. Você estava comentando comigo que isso mexeu muito com você também durante a escrita, né, Bel? Sim, bastante. Porque a gente, quando tu escreve, tu coloca em palavras, né, realidades tão difíceis, tão duras, é impossível não se impactar, né? Tem algumas cenas do livro, né? Não vamos falar, mas tem algumas cenas assim muito fortes, muito difíceis mesmo de escrever. Eu lembro que uma vez eu escrevia e eu chorava junto, né? Escrevia e chorava. E por isso que também eu levei bastante tempo para concluir, porque mais de 3 anos, porque alguns momentos eu precisava parar, né, respirar e para depois conseguir retornar. Mas assim, apesar de ser um livro que eu até fico assim, ó, o coração até aperta, assim, ao lembrar, né? Porque é uma dor muito grande. E a gente acaba, assim, também mexendo um pouco com a gente, com a nossa história, com o que a gente viveu, né? Eu acho que o escritor, de alguma forma, ele também se transporta para a escrita, ele é atravessado pelo que ele escreve, pelo menos da minha parte, assim, foi assim. E então mexeu muito comigo. Mas é um livro que transita assim entre situações difíceis e leveza também, né? E esperança. Então eu queria muito trazer também esse olhar de esperança, e de envolver a sociedade, né, nessa luta por uns serviços de qualidade, por políticas públicas, né, que possam prevenir a violência. Acho que a gente tem que sempre trabalhar na prevenção, no trabalho de investimento na primeira infância, para que essas situações não ocorram, né, para que a gente possa diminuir as situações de violência contra crianças e adolescentes, e a maioria delas praticadas dentro das suas próprias famílias, né? Então, quem deveria proteger é quem machuca. Então, é uma realidade, assim, muito difícil, muito dolorida, e de maneira alguma, assim, a minha pretensão é esgotar esse assunto, né? Eu deixo isso bem claro já no início do livro, mas de suscitar realmente isso que você falou, né? Discussões e sensibilizar para que a gente possa continuar o nosso trabalho de uma maneira eficaz na atenção à primeira infância, à adolescência, que é um período fundamental da nossa vida, que é a base, é o alicerce, né? É o chão da nossa casa por onde a gente vai trilhar, então, toda a nossa existência. Por isso a importância de ser uma fase onde a gente possa realmente se desenvolver de forma saudável, num ambiente afetivo, acolhedor, minimamente, né? Saudável, porque a gente sabe que as relações são difíceis, né? O mundo contemporâneo aí tem grandes desafios, mas temos que trabalhar para isso. Acho que esse é o grande desafio. Que é, assim, só é difícil, a gente não pode dar spoiler realmente, né? Mas assim, só comentando que é muito interessante esse equilíbrio entre uma certa carga de informação mesmo que você traz no livro, nesse sentido todo sobre a formação da criança, mas de uma maneira muito leve, muito integrada na história, né? Então é nesse sentido que eu estava dizendo que eu acho que ele vai ter muita, né, assim, esse poder mesmo de informar e ajudar a refletir e sensibilizar, então ele tem muitas possibilidades, né, no mesmo livro. Uhum, E sim. quais são as expectativas aí agora, a partir de agora? Em que ponto que está o livro? Quando é que as pessoas vão Então, ter? tá todo mundo na expectativa, e eu também, né? O livro está com a editora Dialética, está na fase de editoração. Então, eu ainda não tenho assim uma data, né, para o evento de lançamento, e a gente é,
acho que assim, a partir do momento, isso foi até difícil para mim administrar, para eu administrar, né? Que quando o livro vai para a editora, a gente perde um pouco de controle, né? Então, o livro deixa de ser meu e vai, né? Então, é um desapego também. E está sendo um processo de aprendizagem, de paciência, para que aconteça, né? Porque nada acontece até acontecer. A gente não tinha falado ainda o nome do livro até agora, mas esse é o nome do livro. Mas o nome já é bem divulgado, bem conhecido, então É. nada acontece até acontecer. Esse título surgiu depois que o livro assim, já estava pronto. Então foi no final do livro que ele ganhou o nome, não ganhou ao nascer. É, e hoje é isso, acho que não teria um outro nome assim, né, para gente. Ele traz reflexões de diferentes formas, né? E, e estamos aí na expectativa, no Mas aguardo. tem alguma data prevista para lançamento? Você vai fazer um lançamento presencial? Vai ter compra Vou, online? Você já sabe esses detalhes ou vou não? fazer um lançamento presencial aqui em Florianópolis, né, onde eu resido. E vai ter uma pré-venda também para quem não puder ver o lançamento, é claro, né? Muita gente mora longe, não teria como vir. A ideia é que todos, realmente, quem quiser, tenham acesso a esse romance. É um romance que, apesar de trazer conteúdos técnicos, como você falou, ele está agregado à história, aos personagens, então não é algo cansativo, não é algo que. E o tempo todo. Eu vou falar o nome dela, a Tali, né, que é a personagem principal, então toda a história traz assim a vida da Tali desde a infância até a vida adulta. Então o livro ele transita entre o antes e o agora, né? A infância e a vida adulta da Tali. E o tempo todo assim ela tá nesse processo de reflexão. Então, né, aprendizagem com reflexão com a própria vida dela, e como o livro é escrito assim na primeira pessoa, todos os que leram o manuscrito têm esse sentimento assim de estar na pele dela. E isso é muito forte, porque você faz esse exercício de empatia, mesmo sem se dar conta, né? Você tem essa identificação, né, com essa personagem, tudo que ela passa. E os conteúdos, então, eles aparecem no romance, mas isso não dificulta a leitura. Então, para quem é esse livro? É para um público jovem que gosta de romance, porque ele é um romance. É para profissionais da área que trabalham, né, com criança e adolescente, porque ele traz temas técnicos, inclusive assim, temas bem atuais da neurociência, para explicar todo esse desenvolvimento infantil, da infância, e trazer também o processo terapêutico, né, como que é o tratamento do trauma, com base na neurociência, com base na teoria polivagal. E a referência para todo esse conteúdo mais específico é a doutora Sofia Bauer, que hoje é uma profissional renomada na área. Ela é psiquiatra, estudiosa das neurociências e formadora de profissionais no no tratamento do trauma. Então, é uma grande honra para mim. A Sofia Bauer, ela leu o livro e ela escreveu, ela assina o prefácio, então isso foi uma grande honra para mim, porque eu sou aluna dela, né, da Carol, da Juliana, que é a equipe do Centro Sofia Bauer. Aprendi muito com elas e muito do que eu aprendi eu consegui assim incluir de alguma forma, né, nesse romance, para que as pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de maneira simplificada, não simplificada, né, mas mais acessível, assim, né, não com teor tão acadêmico. Então, a, a Manuela, que leu o livro, ela até me falou, né, meu Deus, às vezes parecia que eu estava em sala de aula. Então, é legal, assim, né, que as pessoas conseguem se transportar para esse universo sem grande esforço. Tá muito equilibrado, né? Repetindo assim, tá muito equilibrado essa questão, né? De
de conhecimento, reflexão, sensibilidade, está muito bem equilibrado o livro mesmo. Tenho certeza que o público vai adorar. Você tinha falado de jovens, de estudiosos do assunto, mas até de pessoas não tão jovens também vai ser um livro muito interessante, porque também tem Sim, personagens sim, não tão jovens, e também os sim, não, assim, daqui a pouco a gente vai entrar com um pouco mais de detalhes também sobre essa questão do família acolhedora, por exemplo, mas a verdade é que pessoas de todas as idades, inclusive pessoas já mais, né, com mais idade, aposentadas, podem ser família acolhedora, por exemplo, e esse livro é uma excelente porta de entrada para esse tema também, para quem estiver interessado nesse assunto, não só para estudar, mas como, por exemplo, para ser família acolhedora, né, então eu acho que é sim, um público sim. muito amplo. Bem lembrado, assim. Eu falei jovens, até porque a gente pensa que talvez, né? Mas acho que ele só tem uma faixa etária, assim, né? Porque ele traz temas muito pesados. Então, eu acredito, assim, que a partir dos 14, 16 anos, né? Porque não é um livro para uma criança ler, mas com certeza pessoas da minha idade, aposentados, né? É um romance que ele traz também essa questão do autoconhecimento, né? Da, de acessar as próprias emoções de quem está lendo, de ressignificar coisas que também viveu. Então, cada um, quando vai fazendo a leitura do romance, vai também se identificando e repensando algumas questões da sua própria vida, né? Então, tem esse processo também. Então, ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um romance de autoconhecimento que traz, né, que atravessa o romance algumas questões, né, voltadas ao autoconhecimento, né, e ao processo de vinculação. Então, tá muito bom. Sabe quando você lê assim e você gosta do que você escreveu? Que bom, Então, uhum. eu gosto muito e me sinto assim muito feliz por ter conseguido terminar esse romance. Algumas vezes eu até pensei em desistir no meio do caminho, mas teve uma pessoa assim, a partir do meio para frente, que eu estava meio estagnada, que me ajudou bastante também, que é a Cileide, né, da agência Clau, que me acompanhou assim na reta final, porque como é um livro com uma carga emocional assim mais forte, ele e eu também tenho as minhas questões, né, pessoais, então emocionais também e de saúde mental, então a gente acaba se misturando um pouco e aí é preciso fazer aquele distanciamento e retomar a escrita sem perder o fio, porque como é um livro que trabalha o antes e o agora, tu tem que estar muito ligado porque tudo precisa ser costurado. Não pode deixar nenhuma ponta solta, mas eu li, reli e gostei muito. Meu livro está muito bom. Tá mesmo, que bom. Agora já não é mais meu, né? Agora é É, nosso. Acho que assim, quando você termina de escrever, deixa de ser teu. Enquanto tá é ali, verdade, ele é teu, tu tá trabalhando nele, mas quando você decide publicar, ele deixa de ser teu. Isso é também é verdade. um. Uma experiência diferente, né, Bel? Sim, Acho sim, que assim, só ressaltando mesmo, né, essa questão dessas crianças em situação de acolhimento, como a gente fala, né, ou em situação de violência doméstica, é uma questão de uma vulnerabilidade muito grande, né? E eu, pelo menos, também falando um pouco de mim agora, né, sempre procurei contribuir para essas situações, porque são pessoas ou seres, porque no meu caso eu também sou ativista para os direitos animais, são seres que são capazes de sofrer, mas que não conseguem se defender, se proteger, falar de si mesmo, falar das suas dores. Então, acho que é muito importante pessoas como você, nesse caso, que estão trazendo essa voz para essas crianças, né, vulneráveis, porque, assim, as políticas públicas todas são importantes. Acho que é muito difícil falar em prioridade, embora exista sim. até na lei, né, a questão da prioridade da primeira infância, por conta, inclusive, dessas consequências para o desenvolvimento futuro, como você mesmo, né, toca no livro né, que a ciência diz, né, a capacidade de lidar com traumas, uma pessoa já adulta é diferente da capacidade de se tiver um trauma na primeira infância. Então, por isso a política pública procura fazer uma proteção ainda maior para as crianças na primeira infância. Mas, assim, todas são importantes. Os idosos também são vulneráveis, né? Os desempregados são vulneráveis. Então, assim, não é que a gente. Eu acho, né, difícil falar sobre esse assunto, porque é como se fosse alguém tem mais necessidade do que os outros. E mesmo você estava dizendo, somos seres humanos, os seres humanos têm, né, todas as suas condições para lidar. Mas eu acho, assim, apesar de tudo isso, eu acho que uma criança numa casa de acolhimento é um grau de vulnerabilidade muito grande, porque ela
provavelmente sofreu violência ou negligência, está afastada da família, fica, né, numa condição não nem sempre ideal, e fica silenciada porque ninguém quase, né, olha para essas crianças. Então, assim, eu acho um tema, e por isso, né, eu tentei, desde no final de 2023, junto com outras pessoas também preocupadas com esse assunto, é que a gente criou esse grupo, então, para tentar ver como que a gente poderia contribuir para essa visibilidade e para acompanhar aqui o município, né, o Poder Executivo, para ir melhorando o melhor possível a condição dessas crianças, como eu falei, de grande vulnerabilidade, grande sofrimento, traumas. Então, assim, é como se nenhuma política pública pode falhar, mas essa não pode de jeito nenhum mesmo, porque a condição das crianças de lidar com essas possíveis falhas, novos abandonos, ou novas negligências, ou novas violências, a gente não pode nem imaginar, né, deixar elas passarem por isso. Então, por isso que esse tema é tão caro para mim, né, e para você também, pelo visto, né, por toda a sua experiência, pelo que você traz no livro. Então, eu também fiquei muito feliz com essa oportunidade de que você tenha escrito esse livro e espero que muita gente possa ter acesso ao livro. Vai avisando a gente, a Bel tem um canal no Instagram, né, Bel? Você criou um canal para Sim, falar sobre o sim. livro. Ah, sim. Então, no Instagram é Bel Bittencourt Escritora. Quem ainda não me segue, vai lá, me segue, acompanhe. Esse meu perfil é uma vitrine assim do livro. Então lá eu conto tudo, como é que surgiu a ideia, como é que foi. E tá bem bonito assim. Então acessem lá, quem quiser mais informações Vê se também, tá né? certo, Bel. Coloquei na tela, vê se eu escrevi Ah, que certinho. ótimo, tá certo sim. Aham, então é só acessar o meu perfil, me acompanhar, que lá eu vou comunicando quando vai ser o lançamento, quando sai a pré-venda, para poder todo mundo saber e comprar o livro, né? Então, o livro está bem bonito. É uma das questões realmente que aparece, né? É o acolhimento familiar, porque a Thalia, ela passa por esse serviço, então eu sempre acompanhando, né, os serviços de acolhimento, tanto o acolhimento familiar quanto o acolhimento institucional, é um momento de muita fragilidade para essa criança, é, de muito desamparo, né? Quando ela é retirada da sua família, sempre, né, por alguma questão grave de violência, de violação dos seus direitos ou de ameaça aos seus direitos, mas ela fica numa situação de desamparo, né? Para onde que eu vou? O que vai ser de mim agora? E tantas outras questões que a gente nem faz ideia, né, que passam pela cabeça dessas crianças nesse momento. Então é importante que elas tenham realmente alguém que as acolha, que tenha tempo, que saiba, né, olhar e entender o que essa criança viveu, né? E como que ela precisa nesse momento de afeto, de vínculo. A vinculação ela é fundamental para o desenvolvimento saudável do cérebro e de todos os aspectos, né? Então é fundamental essa vinculação e a família acolhedora ela oferece então esse espaço mais íntimo de acolhimento, mais individualizado, mais familiar mesmo, né? Só Que para esclarecer um pouco, a gente pretende, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, né, do coletivo por um melhor acolhimento, vamos colocar alguns textos no Instagram também, para alcançar o máximo de pessoas, ajudem a gente a compartilhar, mas então a gente pode estar falando tanto com pessoas que já conhecem essa realidade, quanto talvez pessoas que não conheçam muito, sim, né, então só para contextualizar rapidamente, então a gente está falando de situações em que crianças de 0 a 17 anos e 11 meses né, crianças e adolescentes que tenham passado por alguma situação, como a gente está comentando, né, de violação de direitos, seja violência, negligência, são afastadas do convívio da sua família de origem por decisão judicial. Né? E aí, o que acontece com essa criança, já que ela não vai ficar naquela casa, é que geralmente ela vai ser acolhida. Então, esse termo é o termo técnico mesmo usado para quando o poder, né, o município, acolhe essa criança que o Poder Judicial afastou provisoriamente. Existe a situação em que talvez a rede, né, da cidade trabalhe as questões que aconteceram com aquela família, o que está envolvido naquela situação de violação, e quando é possível recuperar uma situação familiar saudável e essa criança voltar para o convívio da sua família de origem. Então, esse é a principal objetivo, na verdade. Às vezes são problemas. Existe até assim uma previsão legal de que ninguém pode afastar uma criança da família por pobreza. Né? Então, assim, a pobreza não pode ser a origem do afastamento. Mas a verdade é que, às vezes, por algumas, né, condições, até de vícios dos pais, do pai ou da mãe ou do responsável,
né, problemas que podem, às vezes, ser trabalhados e melhorados, resolvidos, e possibilitando que essa criança, então, volte, o juiz volta, então, a autorizar, né, esse retorno à família de origem, ou, eventualmente, um desligamento, né, permanente dessa família de origem para encaminhamento dessa criança para adoção. Geralmente é considerado que não é o ideal que a criança fique acolhida por mais de 18 meses, no máximo 18 meses seria, né, 18 meses, né, Bel, o período em que a criança deveria ficar nessa situação de não ficar nem com a família de origem e nem adotada. E no Brasil nós temos duas figuras, né, formais de como esse acolhimento pode ser feito. O acolhimento institucional, que é os famosos abrigos, que as pessoas falavam antigamente, né, orfanato, abrigo, enfim, que é para onde essa criança que foi retirada da sua família de origem vai ficar acolhida. Mas também existe o acolhimento familiar. Nem todos os municípios no Brasil prestam esse serviço de acolhimento familiar. No acolhimento institucional, que é esse abrigo que a gente está dizendo, o que acontece? Então, é uma casa grande, que geralmente ficam várias crianças na mesma casa, né, com funcionários que vão se revezando, cada cidade é de um jeito, turnos de 8 horas, de 12 horas, acompanhando aquelas crianças. E apesar de que muitos serviços podem ser bem prestados, né, com profissionais qualificados, a legislação, né, que é as diretrizes oficiais, prevêem um longo, assim, um profundo e contínuo formação dessas pessoas que devem trabalhar com essas crianças, por todas essas condições que a gente falou agora, de toda, né, a situação delicada dessas crianças. Então, pessoas que vão trabalhar com elas têm que ser continuamente formadas, né, tem que receber apoio da instituição para fazer esse serviço ser bem feito, né, o suficiente para que essas crianças não sejam revitimizadas, como a gente disse. Mas é isso, assim, é uma instituição, e então essa criança sai da família dela já fragilizada e vai para uma instituição. Então, a instituição, né, do acolhimento familiar é uma ocasião, então, em que as famílias que tenham interesse em acolher provisoriamente essas crianças, então não é a mesma coisa que a adoção. É justamente nesse período em que a rede da cidade está tentando resolver os problemas da família de origem, para ver se ela vai ser capaz, né, de voltar para essa família ou se vai acabar precisando ser encaminhada para adoção. E nesse período, que pode ser 5 dias, 2 semanas ou 1 ano, ela pode ficar, então, acolhida em uma família. Essa família se cadastra com antecedência no município, passa também por uma formação, né, por uma avaliação, inclusive, e aí, sendo autorizado pelo juiz, ela ficaria acolhida. Aí tem várias questões, né? A gente não pretende esgotar esse assunto aqui nessa entrevista, mas só para, assim, contextualizar para as pessoas que não conhecem, para que elas se interessem, né? Compartilhem, porque, pelo menos aqui, né, uma das nossas queixas, vamos dizer assim, do nosso município, é que isso é muito pouco divulgado. Desde que eu conheci esse serviço em 2018, sempre que eu converso com conhecidos, com familiares, com amigos, as pessoas nunca quase ouviram falar, elas não sabem a diferença, não sabem que tem o abrigo e tem o acolhimento familiar, não sabem quais são as situações. Como eu falei, é um assunto que ficou quase invisível. E aí a gente tem que falar bastante sobre isso, porque depois, assim, as crianças não estão indo para o acolhimento familiar porque tem pouca procura das famílias. Mas como que as famílias vão se oferecer para ser famílias acolhedoras se elas nem sabem que isso existe? Pode ser que tenha muita gente que, né, que tenha condições, que tenha interesse, mas ela nem sabe que existe essa possibilidade porque não é muito divulgado. Quer dizer, aqui não é nada divulgado. Então, a gente está fazendo a nossa parte de contribuir também para essa divulgação, para que as pessoas que tenham esse interesse, essas condições, quem sabe vão atrás em seus municípios para saber se existe o serviço de família acolhedora. Caso exista, elas possam se cadastrar para participar desse processo e, quem sabe, ser famílias acolhedoras, né? E se não existir serviço, pressionar o prefeito, os vereadores, o secretário, para que esse serviço exista, porque ele é muito importante. Aí, Bel, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença entre os tipos de acolhimento. Não, não, acho que a tua explanação foi perfeita. Muito, muito boa, muito clara, e acho que é para contextualizar mesmo a situação, né? Muito, tá perfeita. Mas E aí, assim, no seu... parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né, na Colmeia. Acho que é muito importante, né? E cada um tem que fazer a sua parte de alguma forma, e vocês estão de parabéns. E tem que Obrigada. articular, tem que Acho que a última notícia que a gente tem de algum dado mais oficial é que apenas 6% das crianças acolhidas estão em acolhimento familiar, né? Então, as outras
94 ainda estão em acolhimento institucional. Algumas cidades, eu não vou me lembrar qual é, mas eu me lembro de ter visto essa notícia quando eu estava, né, pesquisando mais sobre esse assunto, não tinham nem acolhimento institucional, porque todas as crianças estavam em famílias acolhedoras, o que seria, né, o ideal. Até mesmo acolhimento institucional tem vários modelos diferentes também, né? Tem esse modelo que eu comentei, de às vezes uma casa com vários funcionários se revezando, mas também tem, por exemplo, o casa-lar, que é uma situação diferente, em que geralmente apenas um funcionário é responsável por um grupo pequeno de crianças, não é a mesma coisa que família acolhedora, mas também já é uma situação diferente. Então, é legal quando o município também, né, o poder executivo, os responsáveis também se interessam por esse assunto, pesquisam, vão atrás, em vez de fazer de qualquer jeito, fazer um pregão lá por menor preço, vão atrás de entender a importância de ter um serviço de qualidade, escolher o melhor modelo para as crianças, né, e incentivar mesmo o serviço de família acolhedora. Em alguns municípios existe também, na própria lei que institui o família acolhedora, existe um apoio financeiro para a família, no sentido, enquanto ela acolhe, até nesse sentido, assim, de que isso não fosse um impedimento de uma família, por exemplo, acolher, caso ela, porque a criança vai também, né, trazer novos gastos para aquela família, mas isso depende de município para município, não existe uma lei federal determinando isso. Mas, enfim, a gente espera, né, que tanto a nossa conversa, quanto no futuro o livro, né, depois do lançamento da Bel, suscite esse interesse das pessoas por esse assunto e que a gente possa acolher melhor as nossas crianças. Achei bem legal o que você falou, a verdade é que o ideal é realmente evitar esse tipo de situação, sim, também ter mais políticas públicas para o evitamento desse tipo de violência doméstica, dessas situações, mas também, por outro lado, uma vez que elas aconteçam, a gente acolher da melhor maneira possível essas crianças, para que elas, né, não passem novos traumas e novos problemas. E frisar também que o trabalho, né, é de investimento nessa família de origem, para que essa criança possa retornar para sua família sempre que isso é viável, né? E então, a, trabalhar para evitar a institucionalização ou o acolhimento, o afastamento da criança, e trabalhar também para que ela possa retornar à sua família. Mas é muito importante, né, que nesse momento, então, quando necessário o afastamento, que essa criança receba esse acolhimento. O Serviço Família Acolhedora ainda é recente no Brasil e tem muitos movimentos trabalhando aí, inclusive fiquei sabendo agora, recentemente, que o CNJ está lançando um curso de formação, né, para magistrados, isso é muito bom, porque é importante que o judiciário esteja junto, que seja parceiro e que entenda, principalmente isso, que entenda a importância desse serviço, porque se o judiciário não estiver junto, não tiver esse entendimento, não assumir a importância desse serviço, o judiciário e o Ministério Público, né, vamos incluir aqui o Ministério Público, que tem um papel muito importante, inclusive para cobrar políticas públicas, para cobrar serviços de acolhimento, porque hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente o acolhimento familiar ele é prioritário em relação ao institucional, mas se a política pública não existir, a lei não se cumpre, né? Ele não tem prioridade. Então, eu acho que todo o sistema de garantia precisa estar junto, precisa unir forças para fazer acontecer. E essa articulação, ela é muito importante. Assim, até foi um exemplo aqui na nossa cidade, que apesar de que desde 2016 tinha uma lei instituindo o acolhimento familiar, ele não era um serviço muito, assim, às vezes parecia que existia, alguém falava que existe, mas parece que não existe, onde é, com quem fala, então era uma coisa meio assim, flutuante, meio, né, estranha, não dava essa seriedade necessária, então realmente a gente, por exemplo, entrou no Ministério Público, né, na promotoria, solicitando que a lei fosse cumprida e tivesse o serviço prestado com tudo que é necessário, com a equipe técnica que é necessária, né, que é um psicólogo, um assistente social, um lugar, né, próprio, e aí realmente assim, o promotor falou, eu já estava mesmo trabalhando com isso e tal, mas acabou notificando, vamos dizer assim, né, a prefeitura, e realmente, algum tempo depois, acabou que hoje em dia o serviço existe, tem uma casa própria, uma equipe própria. Então, assim, só lembrando também que pelo Estatuto das Crianças e Adolescentes, é dever do Estado, da família e da sociedade garantir os direitos das crianças, né? Então, é nesse sentido que a gente, como sociedade, por exemplo, eu não sou familiar de alguma criança nessa situação, mas eu sou sociedade, então é também meu dever, na verdade,
contribuir para esse tipo de coisa, por exemplo, né, procurando o Ministério Público quando necessário, nesse sentido de acompanhar. Eu acho legal falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas ficam meio assim, mas o que eu posso fazer, né, eu não tenho nada a ver. Tem a ver sim, toda a sociedade tem a ver com isso, justamente por essa vulnerabilidade que a gente está dizendo, né, então a gente tem que se unir sim, né, como você estava dizendo, com a família, com o Estado, né, no caso o Poder Judiciário e Executivo, para a gente melhorar essas condições das crianças. E só ressaltar que hoje, né, o serviço de família acolhedora, de acolhimento e família acolhedora, faz parte da política pública, né, na política nacional de assistência social. Isso foi um grande avanço, assim, também. Quando ele começou, ele eram programas, né? Então, ser incluído dentro da política nacional da assistência social foi um ganho assim, muito importante. E depois, né, a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, então teve uma longa caminhada até hoje de para que esse serviço de acolhimento e família acolhedora pudesse ser reconhecido como política pública e pudesse ser reconhecido como prioridade no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem os conselhos também, né, os conselhos municipais de Sim, assistência social e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes também precisam estar ativos nessa né, fiscalização, nesse acompanhamento, e infelizmente, às vezes, os próprios conselheiros também não conhecem muito dessa realidade. Então, a gente né, pretende contribuir aí para. Por isso que, né, justificando, quando a gente disse, esse assunto precisa ser mais divulgado, né? Porque, pela nossa experiência, infelizmente, ainda não é divulgado o suficiente para que né, isso ganhe essa força. Já existe a lei, já existe né, tudo previsto, mas você comentou do curso do CNJ, eu também não sabia, que bacana, mas eu também sei que o Ministério Público também tem um curso específico sobre sim, isso, também tem. que Uhum. inclusive é gratuito e aberto ao público, né? Eu tinha começado a fazer, daí eles trocaram a plataforma, espero poder fazer até o fim depois, mas tem bastante oportunidade aí. Quais são os planos para o futuro, Bel? Olha, não tenho nada assim muito planejado, não. Agora, nesse momento, eu estou aguardando então a publicação do livro e vamos ver, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Estou na expectativa de saber como as pessoas vão reagir, né? Qual o retorno, né, desse lançamento, e a ideia é que realmente as pessoas leiam, né, que consigam, assim, ter acesso ao livro. Então, tô deixando acontecer, não tem nada, assim, muito planejado, não. Que ótimo. Mas assim, nem nesse sentido você ainda não sabe se, assim, pretende escrever novos livros ou... No momento, não, né, no momento, não. Esse livro, para mim, também, ele fecha o ciclo, né, então, ele fecha o meu ciclo também de trabalho no judiciário, de trabalho na comunidade. Então, ele, ao mesmo tempo que ele fecha um ciclo, ele abre, né? Então, estou nesse momento assim, muito tranquila e na ansiedade para que saia o livro, né? Não estou tranquila com relação a isso. Estou ansiosa. Acho que as pessoas que estão me acompanhando estão vendo também nessa expectativa. E, e é isso. Do momento, não. Mas não vou dizer nunca vou escrever, porque a vida ela é cheia de surpresas. Eu gostei dessa experiência da escrita, então foi muito bom. E eu espero realmente que o livro tenha uma boa aceitação. E é isso. Grata, né, pelas pessoas que eu conheci pelo caminho, porque o ato de escrever ele é muito solitário. Tu senta aqui, né, e tu que escreve, é tu com tu, né? Então é eu com eu e toda a bagagem, tudo que você já viveu. Mas no processo você vai conhecendo pessoas, né, que vão te ajudando, principalmente depois que o livro estava pronto. Então, conheci você, Lara, uma parceira aí na parte de para revisar o texto, porque é importante que o livro tenha essa revisão, né? Porque para que chegue até o leitor com a maior qualidade possível. Então, a capista que fez a arte da capa, que ficou muito bonita, a Luana. Então, a gente vai conhecendo pessoas e isso vai sendo assim de suma importância, né? A Jane Valente, que também
fez essa orelha assim do livro, a Sofia Bauer, que fez o prefácio, e o pessoal da editora, da publicação. Então, é muito importante, né? Que são muitas pessoas envolvidas e pessoas especiais que vão chegando e vão agregando. Então, é uma jornada. Que bom, que bonito. É legal de ver também. Eu, na verdade, como eu sempre faço a revisão de texto mais acadêmico, a verdade é que eu não vejo muito esse processo, né? A pessoa me manda um texto, eu reviso, entrego, e geralmente a gente não tem. Aqui a gente está tendo essa oportunidade, né, de eu conhecer mais esse processo, está sendo muito bom também para mim, de ver todo esse processo. Eu espero até ir presencialmente, você me convide aí para esse lançamento. Ah, tá convidada. Vai Eu ser coloquei uma também honra. Coloquei Tá aqui também convidada. o banner com o perfil do nosso grupo, né, desse coletivo por um melhor acolhimento, para quem Ah, quiser conhecer sim. também, embora a gente não tenha tanta atividade no Instagram, é um trabalho voluntário, hoje em dia somos em 3 pessoas, né, e que a gente tenta acompanhar, como eu falei, e contribuir sempre que possível, né, com essa melhoria, mas tem lá algumas informações também, quem quiser nos acompanhar, e deixar mais uma vez aqui o da Bel. Obrigada, Bel, Acessem não sei lá se o você quer perfil. acrescentar mais alguma coisa, mas eu agradeço muito essa oportunidade, tanto a oportunidade de ter revisado o livro, quanto dessa nossa conversa. Espero não, eu tenho certeza que vai ser uma semente muito bacana para esse nosso intuito de trazer melhorias para essas crianças. Sim, porque nada acontece até acontecer. Então, fiquem comigo aí, fiquem com a gente, né, Lara? Vamos juntos nessa caminhada. E eu espero que o livro chegue logo, que todos possam ler. E é isso. Muito obrigada, né, pelo convite, Lara, pela oportunidade de falar também sobre essa obra, que, que é um marco assim, na minha vida. E muito obrigada, gratidão mesmo.